Os deuses nórdicos mal acabaram de se recuperar dos ataques do Gorr no Semi e já vão ter que lidar com outra guerra, a guerra contra os deuses gregos. O final de Thor, Amor e Trovão deixou pra gente algumas dúvidas. O Hércules vai assumir a bronca de peitar o Thor, mas será que ele dá conta? Quais são os poderes do Hércules da Marvel? E quais outros deuses vão entrar nessa briga contra o Thor e contra os outros deuses nórdicos? Confia em mim, essa treta tá chegando no Semi, eu vou te contar tudo sobre como que vai ser essa treta. Vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui. Já pensou você subir um vídeo no YouTube e não acontece nada, ninguém assiste teu vídeo, né? Teu vídeo fica lá com pouquíssima view. Aí de repente você pensa, pô, vou tentar insistir, vou subir o segundo vídeo. Aí você sobe o segundo vídeo e nada acontece de novo. Não tá dando view, né? Você pensa, caramba, não vai funcionar isso. Mas aí você sobe o terceiro vídeo e esse terceiro vídeo você usa uma estratégia que faça com que esse terceiro vídeo se comunique perfeitamente com o vídeo 1 e 2. E esses três vídeos se conectem a ponto de virar uma máquina de vender pra você o tempo todo. Esses três vídeos, você não precisa de inscritos, você não precisa aparecer e esses três vídeos estão lá pra sempre gerando dinheiro pra você. É isso que vai acontecer no desafio Dinheiro com 3 vídeos, que vai acontecer do dia 13 ao dia 16 de setembro. Você não pode perder, de graça. Vai ser no YouTube, eu vou mostrar pra você como é que só 3 vídeos vão colocar dinheiro no teu bolso. O desafio é você publicar esses 3 vídeos, que eu vou te mostrar o passo a passo como fazer. A minha parte é garantir que esses 3 vídeos vão colocar dinheiro no teu bolso. Topa esse desafio? Então você precisa participar, é de graça e eu espero você lá. Deixei o link aqui embaixo. Toca! Faça o seu cadastro de graça, completamente. A única coisa que pode acontecer com você é você realmente colocar dinheiro no teu bolso. Tá na hora, vamos lá. Galera, em Thor, Amor e Trovão no filme, a cidade da Onipotência era basicamente o paraíso dos deuses. Era tipo um resort divino lá dos Zeus, né? A cidade da Onipotência ia pra festa, uvinha, amorzinho lá em grupo, né? Se é que você me entende. Nos quadrinhos, a cidade da Onipotência é bem diferente. Nas HQs, ela é uma biblioteca que, porra, compila todo o conhecimento de história sobre todos os deuses do universo inteiro. Todos os contos de todas as mitologias estão ali, na cidade da Onipotência, essa biblioteca cósmica, né? O Semi, o que ele fez? Ele só adaptou o visual e o nome mesmo, porque o lugar virou outra coisa, né? Enfim. Mas então fica a pergunta, se Zeus comanda a cidade da Onipotência, o que aconteceu com o Olimpo? Ou será que o Semi quer que a cidade da Onipotência seja o Olimpo? Bom, não dá pra saber ao certo o que eles estão planejando nesse caso. Só que a treta que o Thor arrumou lá na cidade da Onipotência, né, que ficou peladão lá, por quase matou Zeus, ainda roubou o raio dos Zeus, isso não vai passar desapercebido. Uma coisa parecida com isso aconteceu nos quadrinhos, ok? O Thor caiu sem querer no Olimpo e acabou saindo na porrada com o Hércules. Caiu sem querer e ainda saiu na porrada, né? E, ó, esses dois nos quadrinhos, galera, eles realmente são muito engraçados, né? Porque, tipo, tem uma briga de ego gigante entre os dois. Os dois são muito vaidosos, muito egocêntricos, ok? Parece até youtuber, coisa louca. Por isso que eles sempre saem na mão pra ver quem é que é mais forte. Ficam o tempo todo disputando queda de braço mesmo, pra ver quem é mais forte. E o Loki, sabendo dessa rivalidade que o Thor e o Hércules tinham quando estavam lá se conhecendo, planejou uma guerra entre o panteão nórdico, né, todos os deuses nórdicos, e o panteão grego, né, os deuses gregos. Ele se disfarçou de Thor e invadiu o Olimpo. Ele atacou o Hércules e ofendeu Zeus. Isso acabou obrigando Zeus a declarar guerra contra Asgard. Ele não podia ter sido humilhado daquela forma e deixar aquilo sair barato daquele jeito, né? Podia passar impune. E aí o que acontece? Os dois exércitos, né, o de Asgard e o do Olimpo, se encontram em campo de batalha e entram numa batalha mortal mesmo. Muitos deuses gregos e nórdicos morreram nessa guerra. Olha o que o Loki aprontou. Mas aí fica a pergunta, se isso acontecesse no Semi, quem ganharia? Bom, se a gente fosse basear por Zeus, não parece que os deuses gregos têm lutado, têm praticado muito por alguns séculos, né? Eles estão meio sedentários. Já Asgard, né, tá em guerra direta. O problema é que eles quase não têm exército mais. Boa parte da força armada de Asgard foi chacinada pela Hela quando ela tomou Asgard. O que sobrou lá, todos os que sobraram, fugiram na nave no final de Ragnarok, depois foram mortos pelo Thanos. Digo, metade foi morta para ter equilíbrio, concordo. Você entendeu o que eu falei, né? Sendo que a maioria ali era civil, não era nem guerreiro. E na invasão do Gorr, a Valkyria falou de novo que metade dos guerreiros de Asgard morreram. A Valkyria disse isso. Se ficar nessa de metade da metade da metade toda hora, pô, daqui a pouco Asgard só tem 2 guerreiros, né? E mais metade só tem 1. Tem que parar com esse negócio de metade, né? Mas daqui a pouco os caras vão ter que botar criança pra brigar, né? Tá difícil. E também os caras estão só com espadinha e lança agora, né? Não tem mais ninguém com poder diferente em Asgard, tirando o Thor e a filha adotiva dele lá, que parece ser poderosíssima também. A sombra dela estava cheia de estrela, né? Como se ela tivesse herdado os poderes da eternidade.
Sem falar que ela tá com rompe tormentas. Pô, aquela mequetrefezinha lá já veio casca grossa. Ela tá pensando o quê? Então o foco do ataque dos deuses gregos tem que ser no Thor e na garota. Por isso que Zeus mandou o Hércules ir certeiro pra cima do Thor. Concordo? Porque, tipo, o Hércules vai pra quem? Se não é o Thor? Porque, tipo, pegou o Thor, acabou. O que sobrou deve ser cozinheiro, deve ser pipoqueiro, não tem mais guerreiro ali. Nada contra você, cozinheiro, pipoqueiro, não. Você deve ser casca grossa no jiu-jitsu, no karatê, mas Asga não, entendeu? E sim, galera, nos quadrinhos Hércules dá conta do Thor. Os dois já tiveram muitas brigas e se o Thor não tiver um dia bom, a força do Hércules pode dar um trabalho pro Thor. Trabalhão. Quando o Thor tava lá com metade dos poderes, pô, o Hércules derrotou ele humilhante, numa surra humilhante, que passou até na TV, olha isso. Foi transmitido pela TV, então, pô, tem que tomar cuidado com o Hércules. E mesmo em brigas a sério, tipo, briga de verdade mesmo, o Hércules já fez o Thor pedir arrego lá, quando deu o mata-leão nele. Não vai ser uma briga fácil, não. Não vem pensando que, o Thor vai acabar com o Hércules muito rápido. Não é assim. Eu vou falar pra vocês que eu tô ansioso pra ver essa rivalidade entre Thor e Hércules no CM. Por quê? Porque as brigas entre esses dois nos quadrinhos, galera, são muito boas. Fora que o Hércules é um personagem super engraçado, ele realmente é cômico. Então ele combina com a vibe mais cômica do CM. O CM agora não é praticamente cômico, não é verdade? As fases iniciais eram ação e uma piadinha, né? Agora é piada, e de repente uma açãozinha, né? Tá assim agora, então tá combinando. E eu vou falar pra vocês que eu gostei muito do visual do Hércules no pós-crédito de Thor Love and Thunder. Tá bem fiel atrás dele nos quadrinhos. Pô, vamos torcer pra ele ter a força dele bem representada também. Não basta só visual, concorda? Porque nos quadrinhos ele tá ali junto com Thor e Hulk. Pô, são os 3 heróis mais fortes da Marvel no braço. Sabe, os 3 são muito casca grossa na brutalidade. Lógico, eu tô tirando, sei lá, Hyperion, Sentry, as personagens que são fortes pra caramba, mas não são nem heróis, né? São anti-heróis. O Hércules tem que chegar no semi casca grossa assim também. Então o que eu espero? Eu espero um filme, realmente uma treta onde os dois se encontram. Não precisa ser um filme voltado só pra isso, mas se for também vai ser maneiro. Mas se começar a desenvolver essa coisa dessa rivalidade, um provocando o outro, de repente uma briga séria, vai ser bacana pra caramba. Queda de braço, imagina a queda de braço no semi, a gente perceber realmente quem é casca grossa. Pô, quebrando tudo ao redor, só os braços tremendo, né? Tipo aquela do Arnold no Predador, puta, quebrando tudo. Ia ser maneiro pra caramba, o que você acha? Comenta aqui embaixo o que você espera desse encontro e se você realmente espera esse encontro, como você quer que o Hércules seja e como você não quer que o Hércules seja. Tem que botar pra fora. Comenta aqui embaixo, use esse espaço pra botar pra fora a sua opinião. Toca aqui agora, se inscreve no canal, é muito importante sua inscrição. Você percebe, mesmo viajando, eu não consigo deixar de trazer pra vocês notícias, teorias, porque chega o tempo todo. Eu não vou deixar parado, né? Então, tô sempre atualizando vocês. Então, sua inscrição com o sininho é importante pra você ficar sempre na atividade ligado. Valeu, galera. Espero no próximo vídeo. Fui!